Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos iniciar a preparação para OBMEP 2023. Então galerinha, você que vai fazer OBMEP, lembre, a primeira fase vai ser dia 30 de maio, beleza? Então nós vamos começar aqui com 4 questões do nível 1 da prova de 2018, da primeira fase. Então vamos lá. Então a primeira questão, ela fala mais ou menos assim, ó. Na figura vemos a mamadeira de Zé antes e depois de ele mamar. Quantos mililitros ele mamou? Pessoal, observe, a garrafa está aqui cheia, né, praticamente cheia. Então, antes dele tomar esse líquido, certo? E logo após ele tomar, ó, ela ficou nesse formato aqui, ó, depois, certo? O que ele quer saber é quantos mililitros ele tomou, quer dizer, quantos ml ele tomou. Então, o que eu precisaria fazer? Eu vou pegar o todo, certo? Ó, que nesse caso aqui vale 250 ml, e vou subtrair do que restou. Restou isso aqui, certo? Ó, então, quando eu pego o todo e retiro essa parte, ó, a gente vai encontrar justamente isso aqui, ó, que ele tomou, certo? Que é o que ele pede. Então, você vai retirar o que sobrou. Então, eu peguei o todo e vou retirar os 75 ml. Certo? Então vamos lá. Então aqui é uma subtração simples. Eu vou pedir o emprestado aqui ao 5, aqui vai ficar 4. E aqui fica 10. 10 menos 5 aqui dá 5. 4, eu não tenho como tirar 7 dentro de 4, então eu vou tomar o emprestado aqui ao 2. Então aqui vai ficar 1, aqui fica 14. 14 menos 7, aqui passa a ser 7. E esse 1 que sobrou, eu baixo ele aqui. Então observe que a quantidade de ml ou mililitros que Zezé tomou foi equivalente a quanto? Então, letra E, certo? Então, essa era a primeira questão, aquela questão bem fácil, bem tranquila. Vamos lá para a questão 2. A questão 2 era mais uma questão que ela envolvia percepção de espaço, certo? Então, não era uma questão de cálculo, nada disso. O que o aluno teria que observar? Que você é como se você estivesse dentro do carro e não você olhando para a figura, certo? É como se você estivesse dentro do carro. Então, essa era o macete para você responder a questão. Então, se liga aí. Olha o que ele fala. Para fazer o percurso indicado na figura, saindo de P e chegando aqui, o carro deverá dobrar. Então, observe, ó, eu estou dentro do carro, certo? Então, observe que ele vai descer aqui e ele vai dobrar, ó, à direita e não à esquerda, certo? Se você estiver olhando para frente do carro, você vai dizer que é a esquerda, mas na verdade, lembre, você está dentro do carro. Então, você vai dobrar à direita, beleza? Chegou aqui no final da rua, ó, ele vai dobrar à esquerda. Então, primeiro, ó, ele dobrou à direita. Depois, professor, ele dobrou aqui, ó, à esquerda. Certo? Ó, desceu aqui na rua. Chegou aqui no finalzinho da rua, do cruzamento, ó, ele vai dobrar de novo à esquerda. Certo? Então, observe, ó, que ele faz esses 3 movimentos. E aí vai chegar ao ponto P. Beleza? Então, se liga. Então, qual alternativa se encaixa nessa ideia? Então, ele dobrou à direita, a letra A, beleza? Depois, à esquerda, também está correto. E, finalmente, à esquerda. Então, a alternativa correta é a letra A. Nem deu para a gente analisar as outras, tá? Então, observe que esse tipo de questão, você teria que analisar alternativa por alternativa. Como nós já encontramos a alternativa correta, passa para a próxima. Então, vamos lá para a questão 3. Ó. Então, a questão 3 era uma questão que envolvia uma expressão numérica, né? Eu tenho uma continha aqui para ser resolvida. E ele fala mais ou menos assim, ó. Joãozinho escreveu os números 1, 2 e 3 como resultado das operações envolvendo exatamente 4 algarismos. Como na figura. Então, observe aqui, 4 algarismos de número 4, certo? Então, observe que ele mostrou aqui o exemplo. Ele continuou até o número 8, como nas alternativas abaixo, mas cometeu um erro. Então, se liga aí, ó. Ele vai cometer um erro. Em qual das alternativas ele errou? Então, observe que o comando da questão é essa parte que eu circulei. A última frase aqui desse enunciado. Em qual das alternativas ele errou? Então, vamos lá. Então, só para a gente perceber aqui o que ele fez. Nesse quadro, primeiro, observe, eu tenho que resolver os parentes, certo? Então, 4 mais 4, isso aqui dá 8. Beleza.
Professor, resolve os parênteses primeiro, que dá 4, mais 4 dá 8 também. E por último eu divido. Então 8 dividido por 8, o resultado é 1. Perfeito? Observe, ó, eu tenho uma divisão no item 2 aqui do quadrinho, ó, eu tenho uma divisão. Você pode agrupar de 2 em 2 também. Ó. 4 dividido por 4, isso aqui dá 1. 4 dividido por 4, isso aqui também dá 1. Então, se eu somar 1 mais 1, eu vou ter aqui 2. Perfeito? E a terceira parte, ó, você vai resolver o que está dentro do parênteses. Então, 4 mais 4 mais 4, aqui dá 12. 12 eu divido por 4, certo? Então, 12 dividido por 4 dá 3. Pronto, agora nós vamos analisar cada uma dessas alternativas e saber qual delas ele errou. Então, se liga aí na primeira, na letra A. A letra A, o que é que eu tenho que fazer inicialmente? Resolver o parênteses, certo? Então, 4 menos 4, isso aqui dá 0, certo? 0 multiplicado por 4, isso aqui dá 0 também. Então, vai ficar assim, ó, 0 somado com 4. Então, a resposta, ó, é 4. Então, isso aqui é verdade, certo? Então, a segunda parte, ó, eu vou multiplicar 4 vezes 4, isso aqui dá 16. 16 eu vou somar mais 4. Então, 16 mais 4 dá 20. 20 dividido por 4, a resposta é 5. Está correto também. Vamos lá para o item C. Nós vamos ter a seguinte ideia. Ó. Observe que eu tenho uma soma, uma divisão e uma soma. Então, primeiro você vai resolver isso aqui. Ó. Você vai resolver a divisão, certo? Então, você divide 4 dividido por 4, isso aqui dá 1. Na sequência, você soma 4 mais 1 dá 5. 5 somado mais 4 dá 9. Olha a resposta que ele deu. Então, o erro está aqui, ó, letra C, certo? Então, galera, a ideia aqui era você analisar alternativa por alternativa. Eu vou concluir aqui a letra D e a letra E para vocês observarem como é que a gente resolvia, certo? Então, lembre, todas as vezes que vocês estiverem numa expressão algébrica, né, ou numérica, vocês vão iniciar pela multiplicação ou divisão. Se tiver um parênteses, começa pelo parênteses, certo? Então, aqui observe que nessa D, eu tenho uma divisão e na sequência uma subtração. Então, você vai começar aqui pela divisão. Então, se eu divido 44 por 4, isso vai resultar em quanto? Então, observe, ó, baixo 4, que dá 1 de novo. Então, dá 11, certo? 11 subtraído de 4, então nós vamos ter 11 menos 4, o resultado passa a ser quanto? Então, observe que quando eu tenho 11 e retiro 4, sobra 7. Então, a alternativa está correta também. E a última, observe que eu tenho uma adição e subtração. Quando a operação tem adição e subtração, você pode começar por qualquer um. Não tem ordem, certo? Aqui, então, eu vou somar logo todo mundo aqui, ó, 4 mais 4 mais 4. Então, aqui dá 12. 12 eu subtraio de 4 e a resposta dá 8. Então, a única alternativa errada era a letra C. E aí, vamos para a última. Vamos lá, galerinha. A questão 4 era uma questão mais bem elaborada, que ela também foi cobrada no nível 2, certo? Tanto no nível 1 quanto no nível 2. Então, olha o que ele fala aí. Os edifícios A e B da figura não possuem janelas na parte lateral, certo? Nas suas laterais. E tem o mesmo número de janelas na parte de trás. Pessoal, observe. O que ele quer dizer aqui nesse início? Que a mesma quantidade que eu vou ter de janelas na parte da frente dos dois edifícios, eu vou ter essa mesma quantidade atrás, certo? Então, o que dá para perceber aqui? Dá para perceber o seguinte, ó. Na parte da frente do edifício A, nós vamos ter 12 janelas. 12 janelas, certo? Na parte da frente do edifício B, nós passamos a ter 10 janelas, certo? Então, eu consigo já perceber que na frente dos dois edifícios, ao todo nós vamos ter quantas janelas? 10 mais 12. Então, nós vamos ter 22 janelas, certo? Na parte da frente desse edifício. Então, dos edifícios. Então, isso aqui é uma conclusão que nós temos inicialmente. Aí, observe essa parte que eu destaquei aqui, ó, que vai ter o mesmo número de janelas na parte de trás. Então, se na parte da frente tem 22 janelas, na parte de trás vai ter que ter a mesma quantidade. Quer dizer, dos dois edifícios. Então, professor, na parte de trás, na parte de atrás, ó, passa a ter quanto? Também 22 janelas. E aí, olha o que ele pede. A gente vai matar a questão aqui, já bem rapidinho. Ele pergunta assim, ó, qual é o número total de janelas dos dois edifícios?
Pessoal, dos dois edifícios, na frente, eles têm 22 janelas, certo? Atrás, eles vão ter 22 janelas também. Então, se eu somo 22 com 22, ele vai passar a ter quanto? 44 janelas. Já era. Matou a questão, certo? Mas vamos continuar aqui só para vocês entenderem como é que vai dar esse lance. Aí ele continua e fala assim, ó, o edifício A tem mais janelas na parte da frente do que atrás. Então, observe, ó, se na frente tem 12, a parte de trás tem que ter menos, certo? Então, pode ter quanto, professor? Pode ter 11, pode ter 10, pode ter 9 e por aí vai, certo? Vamos lá. E no edifício B, tem mais janelas na parte de trás do que na frente. Então, se na parte da frente tem 10, na parte de trás tem que ter mais janelas. Então, pode ter quantos, professor, aqui? Pode ter quanto? 11, 12, 13. Então, qualquer uma dessas quantidades. Então, observe. Se eu falar que no edifício A tem 12 janelas na frente, 12, e atrás tem 10, isso implica dizer que lá no item B, certo? Isso aqui é no A, no B, na frente, professor, tem quanto? Tem 10, e atrás, ó, tem que ter uma quantidade que somadas tem que dar 22, então tem que ter 12, ó, certo? Então observe que é sempre o inverso aqui, ó, sempre o inverso. Então, se na frente do A tem 12, atrás do B vai ter 12, certo? Se atrás do A tem 10, na frente do B tem que ter 10. Então, observe que vai ter a mesma quantidade sempre. Ó. Então, ao todo 22 e aqui 22. Beleza? Então, galerinha, essas foram as 4 primeiras questões da prova de 2018, certo? Do nível 1 na prova objetiva. Então, você que está fazendo aí, o que vai fazer a prova do nível 1, 2 e 3, assistam esses vídeos, certo? Eu vou gravar outros vídeos seguindo outros níveis, mas isso aqui é um pontapé inicial para você estudar as questões da OBMEP para se preparar para esse ano. Valeu, galera, tamo junto. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá aquela força, curta, comente. É isso aí, valeu!